Qual a droga que vocês acham que é mais difícil de tratar? Crack é a primeira que falam, depois álcool. Não, cocaína, não, álcool. Eu digo, não, nenhuma dessas. A mais difícil é a maconha. Porque como que eu vou tratar alguém que não entende que faz uso de algo que faz mal? Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez. Hoje estamos numa jornada aqui de gravações, nossa primeira tour fora de casa, né, Léo? Isso aí. Então, para quem não nos conhece, nós somos o Maestro, o podcast da Mentoria Acadêmica de Estratégia, Trajetória e Objetivo. Para quem nos conhece já nos acompanha, já sabe quem somos. Sou o William Santana, esse é meu amigo e fiel escudeiro, Leonardo Rix. E hoje nós estamos na casa de um dos nossos convidados, então seguimos sendo recebidos pelos nossos convidados e vamos passar a palavra direto para ele se apresentar e para o nosso público saber onde nós estamos. Estamos em Santa Cruz do Sul hoje, né? Rio Grande do Sul. Na casa de um dos nossos convidados. Vamos passar a palavra para ele agora. E aí, pessoal, muito obrigado aí pelo convite aí, né? Acomodamos aqui, né? Vocês estão no meu consultório aqui, mas conseguimos fazer algo bem fiel assim no ambiente, né, em loco, né, do ambiente do psiquiatra, né. Então me apresentar para vocês. Meu nome é Fernando, eu sou Fernando Godoy Neves, eu sou médico, eu sou psiquiatra. Trabalho aqui em Santa Cruz, né, como falaram, Rio Grande do Sul, meu consultório, né. Também dou aula na Univates, né, assessoro meus alunos, né, na Univates, na Faculdade de Medicina. Fiz mestrado lá na Univates também em biotecnologia. Trabalho também nas residências de psiquiatria ali que tem ali em Arroio do Meio e Lajeado, como preceptor de psiquiatria clínica, né, para os residentes do terceiro ano. Também trabalho como preceptor de psicoterapia, que é algo uma paixão que eu tenho, que eu gosto muito de trabalhar nessa área. Trabalho aqui no consultório. E acredito que é isso. Eu fiz a minha residência no Conceição, em Porto Alegre, de psiquiatria, né? E estamos aí, pessoal. Vamos conversar, né? Prazer receber vocês aqui, né? Conseguimos ajeitar, acomodar tudo aqui, né? Ficou muito bom. Ficamos com um cenário diferenciado aqui, né? Dentro do consultório aqui, ficamos muito bem acomodados. O consultório psiquiátrico é diferente, assim, de um consultório clínico convencional, né? É assim, um pouquinho mais aconchegante, confortável. Tem minhas tralhas, tudo, minhas coisas, minha família, minhas crianças e tal. Enfim, é isso aí. Vamos lá, então, vamos começar. Léo, puxa aí a frente das nossas perguntas para hoje. A gente tem vários temas, né, Fernando, para conversar. Eu acho que só para a gente iniciar a conversa, por que tu escolheu a psiquiatria, como é que foi esse início aí, antes da gente discutir dos temas aí que a gente considera importantes na psiquiatria? Cara, essa é bem curiosa essa história, assim, porque é interessante, né? Eu entrei na faculdade, sempre gostei de cirurgia e tal, queria fazer cirurgia. Acompanhei bastante cirurgia. O pai de uma colega era cirurgião geral em Porto Alegre, no Moinhos de Vento até hoje, e fazia muita cirurgia com ele, assim, mas é agora que eu sou psiquiatra, que também já fiz meu tratamento, né, fiz terapia particular, assim, entendendo, né, os meus motivos, a minha história, né. Então, eu venho de uma família de psiquiatras desde o meu bisavô. Então, tem uma história forte, assim, meu bisavô era psiquiatra, meu avô era psiquiatra, eu tenho 2 tios psiquiatras, né? E aí, eu sou a 4ª geração, então, de psiquiatra na família. Também tem uma prima que é psiquiatra, né? E outras que são psicólogos. Então, acabou que ali, durante uma boa parte da faculdade, estava, vamos dizer, negando essa história. E eu sempre gostei muito. Fiz vários estágios de férias, assim, com meu tio. Meu tio tem uma clínica em Porto Alegre. Meus tios têm uma clínica em Porto Alegre, que era do meu bisavô, foi do meu avô, e agora é dos meus tios. E aí, chegando no final da faculdade, já entendia que não era para mim a cirurgia, porque, né, paciente cirúrgico é uma relação diferente, né, mais breve, assim, e eu acabo tendo uma questão que eu gosto muito da questão do vínculo, da relação com o paciente, construir isso, né. E aí que eu comecei a sair da cirurgia, aí eu considerei neurologia, aí fiz um estágio em neuroclínica, só que nenhum paciente falava comigo, porque eles tinham doenças, né, já com prejuízos importantes, né, doenças neurodegenerativas. E aí, no último semestre, não, é psiquiatria, o que eu estou fazendo? Estou viajando. Aí eu falei com uma professora de psiquiatria, ela conseguiu um estágio assim, tipo, de quinta para segunda, onde ela fez residência. Aí eu consegui o estágio, né, adorei,
a psiquiatria e o local, né, que aí foi no serviço de psiquiatria do Hospital Conceição. E aí estudei, achei que não ia passar direto, mas acabei passando. Passei no único lugar que eu queria, que era o Conceição, e graças a Deus aí deu tudo certo, né? Então, essa é a história, foi assim. Tu vê, uma família de psiquiatras aí. Gerações. É isso aí. Então, Fernando, vamos partir para os temas aí. Tem vários temas legais para a gente conversar. A gente estava conversando antes sobre o Setembro Amarelo, né? Estamos num mês aí. Exato. Que fala muito sobre o suicídio. Queria que tu abordasse um pouquinho do tema e ao longo disso a gente vai fazendo as perguntas. Tá, legal. Aí. É sempre importante, né, pessoal, falar sobre isso, assim, né? Porque por mais que tenha todo o acesso ao conhecimento, né, todas as campanhas e tudo mais, né, até estava ouvindo ontem, voltando, sexta-feira, o dia que eu estou lá em Lajeado, na Univates, né, estava voltando, escutando também um podcast, falando sobre como a gente tem muito acesso à informação, todo mundo, né, o cara que eu estava escutando, agora não me lembro o nome dele, falando, a gente tem aqui no celular condições de acessar a Biblioteca de Alexandria, de conhecimento, assim, está palpável para qualquer pessoa. Mas é uma minoria do que é pesquisado na internet como algo de interessante ou de história, de conhecimento. É mais bobagem, né? Então, assim, na questão do suicídio, a gente acaba sempre reforçando as mesmas coisas, né? Que aqueles mitos de que não se deve falar sobre isso, perguntar da ideia, quem quer se mata mesmo, né? De que falta trabalhar, falta se ocupar, né? Ou que é bobagem, que não é uma coisa, né, que a pessoa está com a cabeça vazia, enfim. E, na verdade, não é nada disso, né? É um período, assim, de um momento que a pessoa está clinicamente muito grave, seja qual for a situação, né? 98% dos casos de suicídio tem relação com algum diagnóstico. Então, tem alguma doença psiquiátrica, né, seja qual for, que não está legal, né? Então, assim, isso é muito pontual, importante, assim, porque é para mostrar que tem tratamento e a pessoa não está bem. E a gente pode procurar ajuda, acessar a pessoa, seja quem for, família, amigos, conhecidos, colegas de faculdade, psicólogo, médico, enfim, né? O psiquiatra acaba não sendo, normalmente, logo o primeiro a ter contato com a pessoa, né? Pode ser um colega, um amigo, namorado, né? Namorada, enfim. Mas que é buscar ajuda, né? E tem sinais que as pessoas podem detectar, né? Uma pessoa que tem uma mudança de comportamento muito significativa, muito isolamento, começa com comentários, assim, vamos dizer assim, não vejo sentido em nada, para que viver, vontade de sumir, não preciso estar aqui, só estou incomodando, né? Então, são alguns sinais, assim, não tão específicos, mas já dando a ideia, assim, de que aquela pessoa pode estar pensando em algo contra si, né? Então, aí a gente tem que conversar, escutar e não reprimir, né? Então, muitas vezes uma pessoa vai falar sobre isso e alguém da família, por não saber bem como manejar, né? Tá, para com isso, o que está pensando? Não, tira isso da cabeça, que absurdo, sabe? Acaba não sendo receptivo, aí a pessoa se retrai e não toca mais nesse assunto, né? Então, a gente tem que escutar. Claro que é difícil isso, né? Pensem para uma mãe, para um pai, né? Escutar de um filho, né? Vocês não têm filhos, né? Bom, não. Então, eu tenho 3, né, cara? Escutar de um filho, né, que está pensando em morrer ou tirar sua própria vida. Cara, é desesperador, é horrível, né, cara? Eu digo até para os alunos, né, e para os meus residentes, que ter filho é uma criptonita para a vida, sabe? Como o negócio do super-homem, né, que enfraquece ele, né? Porque enfraquece no sentido, assim, porque é um sentimento, é um amor tão grande, tão forte, que aquilo ali tem um poder muito grande sobre ti, né? Então, e o que tu mais quer é teus filhos bem, né? Felizes, bem na vida. Então, tu escutar isso de um filho é muito difícil. Claro que a pessoa não vai saber manejar isso, porque ela não é um profissional para saber fazer isso, né? Quem sabe somos nós que fomos treinados nisso, né? Ou informando as pessoas, como aqui, como essa ideia de vocês, muito legal. Mas é importante tentar escutar, né? E aí, bom, vamos procurar ajuda. Tem tratamento, né? Tem muita aquela história, essa semana até um paciente me falou, mas ir no psiquiatra é coisa de louco. Eu digo justamente não, é o contrário. Louco é quem não vai, né? Porque se tu tem um problema que tem solução, tem acesso, tem condições de chegar nele, vamos buscar ajuda, então, né? E solucionar, né? Se o carro está quebrado, a gente conserta, né? Se está com problema cardiológico, a gente vai no cardiologista, na psiquiatria, nas questões emocionais, saúde mental,
a mesma coisa. Então, né, louco, eu digo que louco é quem não vem, louco é quem nos trata quando precisa, né, de algum auxílio, enfim. Mas, voltando ao suicídio, então isso é sempre muito importante. E nós temos aqui na nossa região, né, que aí, Vale do Taquari, que aí pega Lajeado, os municípios ali, e Vale do Rio Pardo, que aí é Santa Cruz, e os municípios aqui ao nosso redor, nós temos altas taxas de suicídio. São muito mais altas que o normal. Nessa semana eu estava conversando com um colega que esteve aqui em Santa Cruz para um evento, e ele é de São Paulo, capital, e aí a gente falou para ele as taxas, ele ficou apavorado, assim, porque extremamente incomum, muito mais alto, né? A média do estado já é o dobro do país. E a média da nossa região, aqui, Vale do Taquari e Rio Pardo, já é 4 vezes a nacional, mais ou menos, o dobro da estadual. Entende? Então, assim, é de 5 nacional, passa para 10, mais ou menos, estadual, e a nossa região mais ou menos para 20, um pouquinho mais, um pouquinho menos varia. E aí alguns municípios aqui da nossa região um pouco mais, um pouco menos. Então, isso chama muito atenção, pessoal. Sabe? Então, a gente tem que dar muita atenção para isso, né? Valorizar, escutar, né? E a gente pode fazer muito, né? Hoje em dia, até com redes sociais, é uma outra forma de conseguir ter acesso, né? Observar algumas coisas com a característica da postagem, as conversas, né? Enfim. Uma das grandes dificuldades minhas hoje trabalhando, e talvez seja uma dificuldade muito parecida com o familiar, é reconhecer se aquela pessoa ela tem uma ideação suicida que vai migrar para um plano suicida, ou se é só algo que não deva ser levado tanto em consideração. Sabe? Aquele limiar entre esse paciente que eu estou atendendo, ou a pessoa, né? Essa pessoa da minha família que está comigo. Será que é um paciente que, por exemplo, mereça uma internação? Ou é um manejo mais ambulatorial? Eu acho que esse limiar ele é muito tênue e às vezes difícil para nós profissionais distinguir, né? Principalmente numa consulta, às vezes de 20, 30 minutos, tu reconhecer isso. Como é que tu acha que é possível, né? Assim, uma dica para os nossos colegas profissionais, esses sinais de reconhecimento, seja de uma internação clínica, no próprio manejo, né, da doença de base. Se puder comentar um pouquinho, é importante para mim e para os colegas. Cara, isso é muito legal, essa tua colocação, essa tua pergunta, porque assim, ó, é uma preocupação que eu tenho, né, e em aula, assim, ou até com residentes, né, mas mais com os alunos, né, e que os colegas lá, professores lá na Univades têm também, de que o que acontece, né? São duas situações distintas, né? Por exemplo, então vamos falar das duas, né? Assim, uma coisa é fazer um atendimento, por exemplo, posto, consultório, uma clínica de consultas de atendimentos. Ok, UPA, né? Outra coisa é emergência, urgência dentro de um hospital, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu atendo aqui um paciente que eu identifico ideação suicida, risco de suicídio, eu não consigo pegar ele pela orelha e levar para o hospital, entende? Então, é com o paciente conversando com ele. Muitas vezes o paciente vem sozinho. Aí eu não tenho nenhum familiar ali na sala de espera, uma mãe, esposa, pai, enfim, irmão, né, para conversar e passar uma orientação de que tem um risco e de que essa pessoa precisa de supervisão ou até de indicar uma internação. Então isso é muito difícil, né? Mas a gente aí para avaliar, né, cara, a gente tem que conseguir avaliar fatores assim que indicam um risco mais importante, né? Então, por exemplo, assim, né, um paciente que está com esse pensamento muito forte, muito presente, não é uma ideia de morte assim de que seria, porque a ideia de morte seria tipo assim, se eu morresse ia ser bom, se acontecesse alguma coisa comigo, né? É um pouco mais passiva, né? A ideação suicida já é mais ativa no sentido de tomar alguma atitude para que isso ocorra, né? Então, pode até não ter um plano, mas já pensa em se matar, né? Então, isso já é um indicador de mais risco para pensar em internação, né? Aí, outra questão, a gente começa a investigar se tem plano, alguma forma, né? Às vezes aí o paciente pode não querer falar, mas aí é muito importante a gente conseguir, e é por isso essa questão do tempo é muito importante, né? Aqui no consultório eu tenho mais tempo para avaliar um paciente, mas em outras situações, né, é mais difícil ter tempo para a gente avaliar. Então, tem um plano. Como é que é o plano? Né? Aí o plano, por exemplo, assim, é uma pessoa que não tem arma e ia conseguir uma arma. Ok, não é tão difícil conseguir uma arma, mas ela não tem arma. Mas assim, já delimita. Agora, por exemplo, tem arma. E o plano é arma. E normalmente quem tem arma sabe mexer em arma. Arma de fogo. Então, isso já é um indicativo forte, né? Tá sozinho aqui.
né? Agora, se tem um familiar, eu posso dizer, olha, o plano é com a arma, tem que sumir com essa arma, ou, enfim, nós vamos internar, né? Dependendo se tiver mais elementos de justificando isso. Histórico de tentativas prévias, tá? Ou até de ideação suicida, não que tenha de fato tentado, mas já teve, já planejou outras vezes. Então, isso tudo também aumenta o risco, tá? Um caso assim, de pessoas que não aderem a tratamento, já tem um histórico de não aderir ao tratamento, de ter dificuldade de manutenção de tratamento, e, claro, não ter suporte familiar ou, né, de amigos, etc., para sustentar assim, um suporte, né? Outra questão, assim, a gente tem que pensar também, dependendo do diagnóstico, do que tem que usar de medicação, demora para dar resultado, né? Dias, né? Hoje em dia, até estava falando antes de a gente começar, né? Já existem algumas medicações, uma principalmente, que é um medicamento de uso intranasal, que ele faz efeito no dia. Ele tem uma ação por BDNF que tira a ideação suicida assim, no mesmo dia. Do dia para o outro, assim, a pessoa já não está mais pensando. Só que ele não sustenta, então tem que reaplicar esta medicação, né, que é intranasal, que é a acetamina, a ketamina. Só que, claro, né, é uma medicação nova, tem um custo elevado, né, tem que ser realizada em clínica ou em um ambiente hospitalar, né, então ainda não é algo tão acessível, né. Tem o ECT também que funciona, mas também não é acessível, né. Se a gente está numa internação, não, num ambiente hospitalar, né, uma emergência, uma urgência, que aí tu já tem uma estrutura para isso, né, e tu já vê e tu já faz essa avaliação e tu vê, né, aí tu tem como indicar a internação, e a gente está respaldado. Se tem os sintomas, a gente está respaldado, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer. Tanto que eu falo para os alunos, para os residentes, né? Olha, descrevam. Se o paciente fugir, evadir, bom, vocês fizeram a parte de vocês, a responsabilidade de vocês. E essa questão, cara, de pessoal saber, porque, claro, eu até falei ontem em aula, né? Estava dando aula para o oitavo, para psiquiatria, né? Né, vamos aqui falar ontem dei aula de transtornos psicóticos, esquizofrenia, etc. E aí eu falei, bom, falar para você, assim, eu acho muito importante essa aula de esquizofrenia, porque é uma doença muito grave, né? E para quem não for psiquiatra, não for fazer psiquiatria, que eu não entendo por que não vai fazer psiquiatria, né? Porque é a especialidade a melhor, a mais interessante, né? Mas é muito importante, assim, porque vocês vão ver esses casos, que nem tu falaste, né, cara? Pode não gostar, tudo certo. Vão atender paciente psiquiátrico, porque cada vez tem mais, né, cara? Então, assim, vai acontecer de atender ideação suicida, depressão grave, transtorno bipolar, esquizofrênico, dependente, vai acontecer. Então, vai ter que, pelo menos, ter uma noção, né, cara? Como tu perguntaste, né, cara? E são situações muito difíceis. E outra coisa, né, a gente que acaba criando uma relação, né, vocês foram bons alunos, assim, né? Cara, na dúvida, tem telefone, chama. A gente se ajuda para dar uma orientação, alguma coisa assim, para pelo menos sinalizar com algo assim, para tomar uma conduta, porque é muito difícil, né, tu liberar um paciente, né? No posto, tu tem equipe, né, cara? Tu tem estrutura, tu tem enfermagem, tu tem agente de saúde, tu tem psicólogo, né? Então, tu tem um suporte para te ajudar um pouco mais também, né? Mas é uma situação bem difícil, risco de suicídio, e é algo que é muito importante aqui na nossa região, né? Então, é algo que a gente tem que cuidar, valorizar, levar a sério, né? Validar isso. Outro ponto que ajuda para fortalecer, assim, na questão de quanto tu vai também fortalecer essa avaliação de risco e indicar ou não uma internação, história familiar. História familiar de doença psiquiátrica, principalmente do suicídio ou de tentativas, também é um indicativo, assim, de que é uma pessoa com mais risco, com mais doença grave. Então, com uma forte chance, assim, de fazer tentativa. Então, de pensar em internação. Meu amigo, vários pontos aí importantes, né? Muito importantes, inclusive. Né? Foi o que o Fernando falou, por mais que tu não queira psiquiatria, tu vai pegar paciente psiquiátrico todo dia. Né? Todo dia. Cara, antes da pandemia, não sei se vocês chegaram a acompanhar esses dados, se falava cerca de 6, 8, 10% prevalente de depressão, tá? Já se fala em 20% pós-pandemia, tá? E recentemente saiu uma pesquisa que faz uma previsão de que até, não sei se é 2030, 2038, uma coisa assim, mas não muitos anos à frente, 50% da população vai ter algum transtorno psiquiátrico. 50% é muita gente.
É muita gente. Então, assim, né, é isso aí, sabe? Todo mundo vai entender. E cada vez mais. Né? Então, é muito importante saber manejar. Claro que não vai ser o tratamento especializado, mas pelo menos identificar, saber o que fazer, saber como manejar inicialmente, o que fazer, o que não fazer. Né? Isso aí é uma realidade. Eu acho que um grande desafio aí para pacientes depressivos, né, ou bipolares, num processo terapêutico, que é uma coisa que tu gosta de trabalhar, vamos falar sobre isso, recuperar a esperança desse paciente, né? Então, imagina, é que para nós da área da saúde, a gente acaba se acostumando em receber pacientes depressivos enfim, mas imagina para um familiar receber, como tu falou, assim, um filho, olha, eu quero me matar. Então, é um processo muito delicado, né? Como é que é para ti esse resgate de esperança num processo terapêutico com esse paciente, né? Semanal, quinzenal, ali em consulta? Como é que é fazer esse resgate? Cara, isso é bem interessante, assim, porque, né, vamos dizer que seja um paciente, se está internado, né, eu tenho uma estrutura, um suporte, a gente vê todos os dias o paciente internado, então a gente vai acompanhando e conversando, né, e fazendo isso todos os dias, um pouquinho, né. Mas, por exemplo, um paciente que não chegou a ter um critério assim que indicasse internação, mas assim, vendo ele toda semana, né? Vem aqui no consultório, no ambulatório, o que for, né? Então, tu maneja alguma questão da medicação, né, que está indo e tal, mas, né, suporte da família. Mas é muito importante ter essa conversa, né? Porque assim, nós que fazemos isso, né, especialista, eu sei que dando tudo certo, a medicação funcionando como eu sei que ela pode, mas dando certo para aquele paciente, ele tolerando, porque isso é uma questão muito importante, né? O paciente tolerar a medicação, né? Efeito colateral, ele vai melhorar, né? Só que a pessoa que está ruim, ela não acredita, né? Então, assim, é como se ela estivesse num túnel de pensamento, sabe? E ela não consegue sair de lá, ela já está muito lá no fundo desse túnel. Então, ela não consegue enxergar que tem algo diferente, né? Ou principalmente quando ela até pode sentir um pouco, mas isso não se sustenta. Então, aí, claro, faz parte do nosso manejo, além de ver alguma questão de medicação, é justamente reforçar isso, de que, olha, né, tu está melhorando, ou assim, porque o paciente que está mal, ele pode até ter melhoras, mas discretas, assim, pequenas, e ele não valoriza, ele não valida elas, né? Elas não são importantes, relevantes. Então é algo que a gente faz assim, de mostrar para ele, olha, mas olha só, tu não estava dormindo, tu já está dormindo. Antes tu não saía da cama, tu já saiu da cama. Tu não tomava banho, agora tu toma banho. Tu não brincava com a tua filha, agora tu brinca. Tu não estava comendo, agora tu come. Tu conseguiu levar teu filho no colégio, antes tu não levava. Tu foi até a farmácia comprar alguma coisa, antes não fazia. São poucas coisas. Antes tu chorava o dia inteiro, agora já não é o dia inteiro. Tinha mais crise de ansiedade, agora já não tem. Entende? É mostrar e pontuar. Só que, claro, quando eu avalio, eu vou avaliar os sintomas todos, né? Para perceber as diferenças, né? O que teve de melhora, de evolução, né? E mostrar para o paciente. Claro que outra forma também de fazer isso é através de escalas. Existem escalas de sintomas, assim, que aí a gente quantifica os sintomas e dá para mostrar para o paciente, olha, tua pontuação antes era, sei lá, 30, 40 e agora já está em 20 e poucos. Olha como está tendo um decréscimo. Porque dá um dado objetivo, né? E principalmente dá um dado assim de fora, porque a pessoa que está mal, ela não acredita, né? Ela não percebe isso, mas ela está muito focada, né, nos aspectos negativos, o que ainda está ruim, né? E ela não consegue enxergar. Então, claro que é um trabalho assim, cara, né, rapaz, muito repetitivo, né? Que a gente fala e mostra e acalma o paciente, né? E passa confiança no sentido que, olha, nós estamos juntos, tu vai melhorar. Calma, paciência, tá andando, né? Não brigar com o paciente, sabe? Assim, não, eu entendo que tu não tá sentindo, mas eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô avaliando aqui, enfim. E reforçando, cara. Aí, à medida que vai melhorando, aí a pessoa, tu já vê que ela já começa a enxergar, já não tá mais tão ruim, já não tem mais tanta queixa. Eu brinco às vezes com o paciente quando ele vem melhor, né? Que eu digo assim, olha, nas outras consultas eu nem sabia que tu tinha dente. Nem vi os dentes, né? Porque a pessoa não sorri. Né? Porque está muito deprimida. E aí começa já a sorrir, já tem um pouco mais de expressão facial, né? Isso tudo ajuda. Um ponto importante só, que acaba sendo é algo assim que tem se falado muito na psiquiatria, atividade física, sabe? Cada vez as evidências são assim muito fortes, sabe? Tem que fazer. Claro, todo mundo tem que fazer aquela história,
Mas para quem tem algum quadro psiquiátrico, é mandatório, obrigatório, tem que fazer. Uns vão se beneficiar mais, outros menos, mas todo mundo vai se beneficiar. Então, é outro ponto, né, importante assim, de validar para os pacientes, tem que fazer exercício físico, atividade física. Né? Não precisa ser crossfit, né, enfim, né, academia, ou alguma atividade física. Esses tempos eu tinha uma paciente que não gostava de academia, de crossfit, de caminhar, de correr, ela gostava de dançar. Fechou? Dançar serve como uma atividade física. Dança. Né? Então, enfim, é conseguir mostrar para o paciente, né, cara, e reforçar. E validar que isso faz parte de uma doença, que é uma doença crônica, normalmente, né, no caso da depressão, mas que ela vai melhorar. Vai acontecer. Eu acho que o grande desafio é tu melhorar o componente biológico, fazer um processo psicoterapêutico resolutivo, né, gradual, e não esquecer também da espiritualidade do paciente, né? Verdade. Que é algo muito importante no processo terapêutico, conseguir tirar a esperança de um... Aí a gente tem uma questão assim que, por exemplo, tem pessoas que têm e tem gente que não tem, né, cara? Então, assim, claro, se tem, é o que a gente estimula, independente da fé, do que for, é bom. Como o esporte, qual for, é bom, né? Agora, tem pessoas que não têm, né? Então, tu não tem essa, vamos dizer assim, essa abertura. Tem gente que acaba desenvolvendo isso num processo de adoecimento, né? Mas tem pessoas que não têm. E até, sempre estava lendo um livro muito interessante sobre essa questão da fé, né? E é comprovado, então, já por vários trabalhos, né, de que tem melhores desfechos, resultados, pessoas que têm fé, alguma fé, espiritualidade, o que for, tá? Só que aí fizeram alguns estudos avaliando o seguinte, assim, olha que coisa, que a gente vai dizer, né? Avaliando assim, pessoas então que estão doentes, que não têm contato com as pessoas que estão rezando, orando, enfim, por elas. E aí, assim, os trabalhos mostrando que as pessoas que estavam recebendo preces de pessoas que elas nem conhecem ou que nem sabiam, né, por estar em coma, alguma coisa assim, melhoraram mais do que as pessoas que não. Sabe? Com evidência significativa, assim, estatística. Aí tu vai dizer o quê, né, cara? Então, assim, né, alguma coisa tem. Eu já, mais novo, né, como vocês, assim, já tinha uma visão, acho que não tanto, assim, da questão da religião e tal, assim, né? Hoje em dia eu já vejo, assim, que, e vendo o impacto das pessoas que têm fé e de como o tratamento tem uma evolução diferente, né? Até quando é negativo, assim, o desfecho é negativo, mas como a pessoa lida com isso melhor, cara, alguma coisa eu acredito que exista, sabe? Então, assim, temos evidências de que isso também é muito importante. É isso, né? Eu acho que tivemos aí um bom início de conversa aqui, já entramos em alguns tópicos importantes serem falados. E acho que vamos fazer agora o intervalo do nosso primeiro bloco, né? Esse bloco, no segundo bloco a gente já vai encaixar a questão que a gente está passando aqui no Vale do Taquari, né? Exatamente. Aproveitando esse gancho aí. Então tá, vamos encerrar agora esse bloco. Na volta a gente inicia com o nosso próximo tópico. Então tá, galera, voltamos agora aí para o nosso segundo bloco. Eu já vou passar aí para o Léo continuar nossas perguntas aí. Agora, no segundo bloco, a gente vai tratar de um tema difícil, né, que temos passado aqui no Vale do Taquari. A maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul aconteceu na nossa região. Já estamos vivenciando na prática isso, né, Fernando? Assim, vários pacientes aí que perderam casa, muitos perderam bens materiais, a gente recupera, né? Alguns, claro, com mais dificuldade, mas muitas mortes também, né? Pessoas que perderam familiares, amigos, colegas. Então, a gente está vivenciando um momento de estresse agudo. E em breve aí teremos alguns casos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que tu poderia, para a gente começar a conversa, elencar sobre essa questão? Sim. Né, cara, muito duro, assim, né, o que a gente está passando, assim, muito triste, né, assim, claro que também, por outro lado, assim, a gente vê uma solidariedade muito grande, né, de muitas pessoas, isso é muito legal, assim, também de ver, né, como muita gente ajudando, muito, né, aqui em Santa Cruz teve, sei, por grupos de amigos, né, de tudo que é lugar, da academia, do bairro, do colégio, dos meus filhos, né, de colegas médicos, enfim,
tudo que é natureza, assim, as pessoas, assim, todo mundo tentando ajudar, além do poder público, né, dos órgãos públicos que fazem, empresas. Então, isso é legal de ver, assim, o ser humano, assim, né, empatizando com a situação dos outros e tentando, né, ajudar pelo menos o que dá, né? Então, que tu falaste, com coisas materiais, né, roupa, comida, e muita gente ajudando a limpar, né, a bagunça, né, cara, tá sujeirama, tudo, né, e tal, enfim. Mas tem, claro, né, para o nosso lado, né, principalmente na área da psiquiatria, da saúde mental, tem a questão clínica, né? Então, assim, isso é bem importante, assim, porque, imagina, nós estávamos falando antes sobre suicídio, depressão, né, que, de uma maneira geral, que nem tu falaste, né, cara, a gente acaba não tendo um enfoque tão grande, assim, na formação, ou depois até numa residência e tal, se não for psiquiatra, né? E que isso vai acontecer. Então, assim, por exemplo, essa situação de trauma, né, estresse, né, não é algo que a gente vê tanto, né? Não é tão comum até no consultório aqui, é raro são os casos, assim, sabe? Não me lembro de cabeça de ter mais do que 2, 3 pacientes com TEPT em tratamento, né? E estresse agudo, assim, está relacionado com situações, assim, tipo essas, né? Que é, assim, relacionado com a enchente, com a questão da pessoa ter que sair de casa, né? Ter toda aquela questão da invasão da água e tudo mais, enfim, né? Ou se fosse uma tragédia, por exemplo, de um desmoronamento ou de um incêndio, né? O transtorno do estresse agudo é, assim, relacionado com alguma situação traumática nesse sentido, que a pessoa vivenciou ou testemunhou, mesmo que não aconteceu diretamente com ela, mas ela estava ali vendo, né? Então, por a gente também não ter tanta experiência, né, assim, de uma maneira geral na medicina, então, assim, muitas vezes acaba, assim, que não dá a terapêutica adequada, né? E o tratamento adequado, ele é bem específico, né? As melhores evidências são com hidrocortisona, que é um tratamento, assim, que inclusive, acho, se eu não me engano, no Brasil não tem via oral. Eu acho que é só de uso EV, né? Então já complica. De preferência fazer nas primeiras 6 horas, quanto antes melhor, né? Então vai passando o tempo, ainda tem benefício, mas menor, né? Depois é o uso de antipsicótico, que é algo que na área médica, assim, não é a maioria que usa e que sabe usar, assim, um antipsicótico, né, cara? Uma risperidona, uma olanzapina, uma quetiapina, que tem algumas evidências de ajudar. O que acaba se usando é benzodiazepínico, faixa preta, né, que não se deve utilizar, inclusive é contraindicado nesses casos, então acaba, né, claro que a pessoa quer ajudar, mas não está treinada para isso, né, não está preparada, e aí pode, né, o colega, enfim, a colega pode acabar usando algo que não é o mais indicado naquele momento, né, e claro, isso pensando em intervenções específicas de medicação, né, que é importante, lógico, né, mas também tem toda a questão de escutar, né, de acolher, né? Claro que vai ter muita gente assim nessa questão ainda em choque, assim, né, do trauma todo da situação, né? Então ainda com alguma dificuldade assim de expressar, de relatar, né, o que está passando, o que está sentindo, né? Mas pelo menos acolher, estar disponível, escutar, conversar, né? Vai ser importante, né? Ontem foi o primeiro dia que a gente teve ambulatório desde que aconteceu, né? Porque foi suspenso na semana anterior, que foi quando foi, né? A questão toda da chuva e das enchentes, né? Também Lajeado ali, que é onde a gente tem o nosso ambulatório na Univasf, ficou sem luz vários dias, alguns lugares, então, né, o foco direcionou todo para ajudar as pessoas, né? E atender as necessidades deles, né? Então, nosso ambulatório eletivo até foi cancelado. Mas agora, ainda é muito recente, né? Tem, sei lá, 1 ou 2 semanas, né? A gente vai começar a receber esses pacientes, né? Então, tem as situações de quem já tinha um tratamento e esse tipo de situação pode piorar, descompensar, né? E de quem não tinha nenhum tratamento, mas pela situação que passou, principalmente quem foi afetado assim por perder um ente querido, um amigo, um familiar, enfim, ou perder a sua casa, a sua empresa, carro, enfim, né, seu animal de estimação, né, a gente viu aquela função de uma vaca num telhado, uns porcos, né, e tal. Então, assim, esse tipo de situação também de prejuízo, né, a gente vai começar a ver agora, né. O estresse agudo, o transtorno de estresse agudo, ele é mais relatado ali de 2, 3 dias até mais ou menos 1 mês, né, 30 dias, né, o TEPT já é mais tempo, né, então ainda tudo muito cedo, mas com certeza a gente vai ver mais casos, né,
países que têm questões assim de mais tragédias naturais frequentes, né? Ou até os Estados Unidos tem uma história muito grande assim de TEPT e pesquisa em TEPT porque eles têm os veteranos de guerra, né? E aí os TEPTs relacionados, transtorno de estresse pós-traumático relacionado com o que essas pessoas vivenciaram nas guerras, né? A gente acaba não teve tanto aqui no Brasil, né, por esse lado, mas é algo que vai fazer parte da nossa prática clínica, assim, mais casos de TEPT, assim, por exemplo, o paciente já fazia tratamento por depressão, agora vai ser comórbido o TEPT pela situação que ela passou lá, né, enfim, né, particular, né, e aí, sei lá, Lajado, Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, as que foram mais afetadas, assim, né, com mais prejuízos, né, acho que Cruzeiro do Sul também teve, né, enfim. Então é algo que agora a gente vai ter que estar preparado para receber essas pessoas, né, atender adequadamente, né, e ajudar, né? A gente fez uma incursão no interior de Roca Salles. Então a gente atendeu alguns pacientes ali, fizemos visitas domiciliares mesmo, né, na beira ali do Rio Taquari. E a gente foi no feriado do dia 7 de setembro. Então foi bem, logo que aconteceu as coisas, então a gente viu muito estresse agudo, assim, né? E agora a dúvida que a gente se pergunta é como isso vai ficar, né? Quais são os próximos passos, os próximos meses, o quanto essas pessoas vão ter essa capacidade de retomar a esperança e de tocar a vida em frente, apesar das perdas materiais e imateriais, né? Então, eu acho que esse cenário aí, William, a gente vai ver nos próximos meses, e nós, profissionais de saúde, a gente tem esse papel de ser um ponto de esperança também. E como tu falou assim, Fernando, a gente, nessas visitas, a gente não tinha levado muitas medicações, a gente conseguiu levar alguma coisa, mas nem tanto. Era mais essa questão de escuta, de estar ali e dizer, olha, tá, vamos lá, estamos aqui, assim, a nossa ajuda é muito pequena, mas a gente está aqui para tentar auxiliar de alguma forma, né? Né, as pessoas não estão sozinhas, né? E isso que tu falaste, né, cara, por exemplo, assim, acredito, entendo isso como, assim, não querendo ser alarmista, né, mas assim, é um ponto que, assim como foi a pandemia para nós, para todo mundo, né, para o mundo inteiro, a pandemia foi um evento, assim, marcado, que mudou, né, muito nossas vidas, e que nem eu falei antes, na questão de aumentar muito o risco e doença, incidência de doença, né, psiquiátrica, né? Acredito que para a região ali vai ser a enchente, né? Tanto que, por exemplo, estava ontem com os residentes ali, né, o pessoal ali vendo, e muito legal que os residentes, claro, né, nossos R3 são muito bons, as residências são muito boas, as duas residências lá que nós temos, de Arroio do Meio e de Lajeado do Bruno Born, e os residentes já assim, olha, já tá avaliando o paciente para a gente discutir os casos, né, e já vendo assim como é que foi a situação da enchente para cada um, né? Não teve nenhum acometimento, perdeu um familiar, ou tem familiares desabrigados, sabe, ou perdeu, tinha um negócio lá, uma empresa que sofreu, ou trabalha numa empresa que teve um prejuízo importante, sabe, já considerando para cada um como é que está sendo a questão, assim. Então, eu entendo como vai ser um fator determinante nesse sentido, assim, sabe, de que a gente vai se recordar, né, nessa região, lógico, ali, pacientes dali, Roca Salles, né, Mussum, mais Arroio do Meio, as mais atingidas, né, acho que Encantado talvez, a enchente de 2023, né, das pessoas que perderam casa, que perderam negócio, que perderam familiar, que perderam animais, né, que perderam, enfim, né, e, sabe, marcado, sabe, um evento importantíssimo, assim como da relevância da pandemia, só que para aquele grupo, né, para aquele local, para aquela população, né, daquela região. Que estratégias tu falaria para colegas, tá? Médicos, residentes, doutorandos, na questão da abordagem farmacológica, né? A gente estava comentando a questão do benzodiazepínico, né? Que é um cuidado que a gente deve ter. Como abordar um paciente aí com TEPT de um ponto de vista mais prático, assim, farmacológico? Quais pontos tu elencaria? Sim. Assim? Bom, assim, antes disso, até um pouquinho, antes de pensar no tratamento, assim, qualquer paciente agora que começar a atender tem que investigar a questão da enchente, como é que foi para aquela pessoa. Onde é que estava, se teve algum comprometimento, se ficou preso em casa só, ou se realmente teve que sair da sua casa, ou se perdeu. Então, todos têm que avaliar, ou se teve algum familiar, amigos, como é que foi.
tá? Para a gente saber, e daí a gente vai adiante, né? Não ficar esperando, abordar de forma ativa. Como é que foi para o senhor, para a senhora, né? Claro que tem uns que já vão, por exemplo, é de Arroio do Meio, a gente sabe, Roca Salles, né? Uma região lá de Lajeado, né? Mussum, enfim, já sinaliza muito mais ainda que, né, provavelmente essa pessoa teve alguma situação, algum envolvimento, tá? Então, isso tem que ser perguntado de agora em diante, tem que investigar como é que foi para aquela pessoa na vida dela a enchente, né? Agora, de semana passada, né? Tá, aí uma vez avaliando isso, aí a gente começa a avaliar se tem, né, de fato alguma situação pensando no TEPT. Entendo, né, aí, assim, ó, de tratamento, né, por exemplo, vamos pensar que é um TEPT puro, tá? Não tem nenhuma comorbidade psiquiátrica, porque aí vai complicar um pouquinho. Mas, assim, sendo só o TEPT, assim, só o transtorno de estresse pós-traumático, o paciente não tinha depressão, não tinha transtorno de ansiedade, não tinha transtorno de humor bipolar prévio, ok. A gente avalia, né, assim, os sintomas, indicando tratamento. TCC é uma psicoterapia de terapia cognitivo-comportamental, funciona bem, está bem indicada, né? A questão é conseguir encaminhar o paciente, né, mas vai ser a nível privado, assim, vai ter que conseguir, né, no SUS é mais difícil pela demanda muito grande, mas é uma situação. EMDR, que é um tipo de psicoterapia que usa uma questão de movimentos, né, oculares para dessensibilizar a situação do trauma e reprocessar ela, mas também não tem a nível de SUS, mas seria muito interessante. Se eu não me engano, tem 2 colegas psicólogas que fazem MDR. Até a gente ontem encaminhou uma paciente para MDR, né, com uma residente lá. E aí, medicação. Né, medicações com evidências tem fluoxetina, sertralina, paroxetina, mirtazapina, venlafaxina, por exemplo. Só que aí, né, fluoxetina e sertralina a gente até consegue no SUS, né, em saúde pública. As demais, comprando. Topiramato também tem evidências. Essas são as opções que a gente tem, né, para tratar. Se o paciente, além, assim, o TEPT é novo, é uma situação nova e já havia uma depressão, aí a gente vai ter que conciliar com esse tratamento. Claro que muitas vezes o antidepressivo já é uma das medicações do TEPT, né? Por exemplo, sertralina, fluoxetina e tal. Aí ótimo, a gente vai ter que seguir com essa terapêutica, né? Só que provavelmente tem que ajustar a dose. Agora, se é, por exemplo, transtorno de humor bipolar em que o antidepressivo pode descompensar o quadro, aí já vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ter que, né, buscar assim, conciliar o tratamento, né, e também tratar isso, porque o TEPT é muito importante, tem um prejuízo muito grande para o paciente, né? Ele precisa ser tratado, né? Ele pode cronificar, né, com prejuízo bem significativo para a pessoa. Tô aprendendo aí, né, meu amigo, também, né? Estamos. Eu atendo em Arroio do Meio, então isso que tu falou, Fernando, é muito interessante, assim, de tu perguntar na consulta, né, para o paciente como foi o envolvimento dele na enchente. Essa semana eu atendi em Arroio do Meio alguns pacientes que foram atingidos diretamente pela enchente e já trazem esse quadro de depressão, ansiedade exacerbada, ou prévio ou recente. Sim. E então eu acho que esse ponto que tu tocou é muito importante de colocar em consulta mesmo, né, para quem atende nesses municípios, alunos ou os médicos. E assim, né, cara, por exemplo, claro, né, tu trabalha na rede pública, né, na estratégia da família, enfim, né, mas, por exemplo, assim, nós estamos falando aqui, assim, né, mas, por exemplo, tem gente que tem no cardiologista. O cardiologista também tem que avaliar isso, porque vai ter uma repercussão cardiológica, a questão toda do estresse, né, toda a questão física, não dormir bem, tá se sentindo mal, etc., né, tudo que o quadro pode ocasionar de sintomas. Então, todos nós vamos ter que investigar, né, ou uma questão ginecológica, um tratamento pediátrico, um acompanhamento com o pediatra, né? Não é só, né, para nós psiquiatras que já fazemos isso e para quem é clínico, assim, atendente clínico ali, saúde da família, estratégia de família. Não, todo mundo tem que investigar, né, e abordar, porque pode ser assim, um paciente que nunca fez tratamento psiquiátrico, mas ele tem que ir no cardiologista ou no ortopedista, sei lá o quê, né? Ali já é um sinal para, daí, bom, vamos encaminhar então para um serviço mais especializado, né? Enfim, é uma avaliação, né? Então, todo mundo tem que considerar isso assim como um fator assim, pontual novo e muito grave, né? Essa questão da enchente. E ainda é muito cedo para a gente saber a repercussão disso, né? Por exemplo, eu ainda fico pensando assim, que nem com a pandemia, né, pessoal? Vocês lembram, né, no começo ali toda a questão de isolamento e tal, do medo e tal. Aí depois ainda veio os problemas econômicos, depois.
né? E as questões de interação social e psicológicas vieram depois ainda, né? Então, agora ainda tem tudo isso, estão limpando, organizando, né? Mas e os negócios tudo que quebraram? E as pessoas que vão ter dificuldade financeira, né? Esses sofrimentos, esses prejuízos, assim também, isso ainda vai vir, né? Então é algo que a gente vai, não é só, não, vamos dar uma atenção agora e tal, ver. Não, isso é contínuo, por um bom tempo a gente vai ter que avaliar essas pessoas e acompanhar. Isso aí, meu amigo. É isso, um assunto, né, mais pesado, vamos dizer assim, né? Tem uma carga de tristeza no sentido da gente ver as pessoas, né? Muitas vezes, que nem o Léo falou, atendeu pacientes aí que tiveram perderam tudo, né? Suas casas, seus muitas vezes até entes próximos, né? Que acabaram perdendo a vida. Então é um tema aqui para nossa região que sensibiliza muito as pessoas, né? E acho importante a gente também trazer isso, né? A gente sabe que boa parte da nossa audiência, das pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho, são aqui da região e próximos aqui da região também. Então fica o nosso alerta para quem já está trabalhando, né? Colegas que já estão trabalhando, procurar fazer essa busca ativa. E eu vejo que tem muita gente, que nem o Fernando falou, assim, muitas vezes a pessoa já tem um transtorno prévio e descompensou, né? Exacerbou. Eu mesmo vi uma paciente essa semana que foi renovar a receita, se eu não me engano, na UBS, e aí estava descompensada de um transtorno de compulsão alimentar, assim, estava pior, né? Comendo mais. Porque, né, tá se falando de transtorno de estresse agudo, TEPT, assim, nós vamos focar nisso. Não, pode até ser que o paciente nem faça um quadro desses, mas vai descompensar o quadro prévio, né? Um transtorno de compulsão alimentar, um transtorno ansioso, um transtorno de depressão, um transtorno depressivo, um transtorno de humor, enfim, né? Um transtorno de dependência, um transtorno por uso de substâncias, né? Dependência química. Então, por si só, mesmo que não faça um diagnóstico de estresse, né, relacionado, mas tem o tratamento anterior que pode estar descompensado. Então, essas cidades, assim, mandatório, né? Todo mundo tem que investigar, né? Que foram muito prejudicadas, né? Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, obrigatório, né? Lajeado até não foi, pelo que eu vi, não foi tanto da área da cidade, né? Teve uma área que foi, mas, né, diferente das outras que foi total, assim, quase total, né? Então, Fernando, acho que essa parte, acho que a gente conseguiu falar bem. Agora a gente vai no próximo bloco abordar um outro tema, que é a dependência química, que é um outro tema que nos interessa bastante e que a gente vai abordar. Então tá certo, voltamos agora para o nosso terceiro bloco e derradeiro. Para falar de um assunto polêmico que vai dar pano para manga, e tem nego que vai se retorcer na cadeira quando ouvir o que a gente vai falar agora. Vai lá, Léo. Vamos falar então de dependência química. A gente estava comentando aqui sobre o uso de vapes. Uhum. É uma coisa que... Para quem não sabe, né, esse que é um termo que o pessoal usa no popular, mas são os chamados cigarros eletrônicos, né, também conhecidos como vapes. Tens visto muitos pacientes usando em excesso? Como é que tem sido isso na tua prática clínica? Tá começando a aparecer já, assim, né? Como tem vamos dizer assim, o pacote é muito bom, assim, no sentido de que não é o cigarro, é diferente, não tem a combustão, é diferente do cigarro, né, e tal. Então, essa mensagem, assim, né, ela tá passando para as pessoas uma ideia diferente. E tem toda uma questão também, né, cara, que é uma armadilha, né, assim vamos dizer, né, que é essa coisa tecnológica, com sabor, tanto que alguns países já fizeram restrições a questões de sabores, porque isso acaba atraindo jovens, né, então... esses vapes, eles têm cigarro eletrônico, enfim, eles têm essas questões assim que capta, assim, atrai, né? E passa uma ideia assim, não é cigarro, né? Não é a questão da combustão, da nicotina, do problema de anos que a gente vive assim com a questão do cigarro, né? O que a gente tem visto, assim, ainda não está aprovado no Brasil, né, pela questão de legislação, mas a gente vê que tem, porque as pessoas conseguem comprar de algum lugar, ou traz de fora, importou, sei lá, enfim, né, mas está se consumindo bastante. A gente vê muito em jovens, né, e
se tem estudos mostrando assim que a carga assim é compatível assim com 50 cigarros, né? Uma daquelas cargas aí, claro, vai depender de quanto tempo a pessoa consome aquilo, né? Mas se passou uma ideia de que é menos nocivo, né? Mas assim é algo novo, né? Então assim, né? Até um colega amigo pro Flávio, né? Que também foi professor de vocês, o Flávio Chantes, uma das coisas que ele me ensinou foi, né, que ele me falava assim que o diabo é o diabo porque é velho, né? Então assim, a gente já viu as situações, né? Não tem almoço grátis na vida, na medicina, pessoal. Então assim, vão ser situações novas de problemas, né? E que é o que a gente está vendo. Então são dependências mais intensas, mais difíceis de tratar, fora problemas que a gente vai vir a conhecer em decorrência das substâncias ali envolvidas naquilo ali. É diferente do cigarro, ok? Do cigarro comum, de combustão, mas dali, aí a gente vai ver o que vai vir, né? Já tem uma doença que é aquela síndrome EVALI, né? Que é uma doença pulmonar relacionada, né? Um quadro pulmonar relacionado já com esses dispositivos, né? Está subindo muito com o uso, assim, a gente vê cada vez mais, né? Não se tem uma preocupação, não se há receio, né? E aí tem trabalho, isso é clássico, assim, na questão de pesquisa de dependência química, né? Tudo que a gente tem uma perspectiva baixa de risco, assim, uma percepção baixa de risco, se usa mais, né? Então, assim, a percepção de risco do cigarro eletrônico é baixa, né? Então está crescendo. Outra, né, situação assim que também entra nisso na percepção de risco baixa é a maconha, né? Essas questões de políticas, né, de flexibilização, legalização, enfim, né? Elas passam uma mensagem para as pessoas, né? Não é tão nocivo. Não, mas olha lá o governo não sei do que, da onde, para. E isso vai passando uma mensagem para as pessoas, né, de que não é tão nocivo, né, e o consumo vai aumentando, né. Então isso é um problema, né. E, claro, tem as consequências, né, para depois a gente tratar, né, e as dificuldades, né. Então, assim, essa questão dos cigarros eletrônicos, sim, a gente vê, ainda está no começo, né, é algo mais recente, assim, que está tão, né, assim, comum o consumo, né, mas a gente vê em tudo que é lugar, né? A gente vê, e o mais preocupante é jovens, né, cara? Jovens, usando jovens assim, adolescente, 13, 12, 13, 14 anos, né, já consumindo isso, né? Só que é muito pior, por quê? Porque é um cérebro em desenvolvimento, sabe? É um cérebro que ainda não só o cérebro, né? Tá tudo em desenvolvimento, mas o cérebro também. Então, esse tecido cerebral ele ainda não está totalmente desenvolvido, e ele está se desenvolvendo sobre o contato daquelas substâncias. E assim, claro, estou falando de vape agora, pensando em jovens, mas assim, é o problema também do álcool, por isso que não se deve usar, né? Não é só por uma questão da lei, por aquela coisa chatice de pai. Existe uma questão biológica, o desenvolvimento não está concluído. Por mais que já tenha tamanho, mas ainda, a nível celular, os tecidos ainda estão se desenvolvendo. Então, álcool, cigarro, vape, cigarro eletrônico, o que for, energético, sabe, tudo isso está relacionado assim, com o que se deve evitar nesse período da vida, né, pelo desenvolvimento. E está muito, muito comum assim, o consumo, a gente vê em lugares fechados, né, porque não tem lei para isso, né? Então, teoricamente, a pessoa não está fumando, né? Aquilo ali não se enquadra em nada, né? E cigarro hoje em dia é só na rua, né? Lugar público e longe de todo, lugar público não, lugar aberto e longe de todos, né? E isso aí a gente vê. Eu já vi assim, eu já vi em shopping, restaurante, bar, né? Já vi dentro de escola, sabe? Então assim, a universidade, tu vê bastante também, né? Tu vê as pessoas consumindo isso aí. E isso é um problema. Isso é um problema. Claro que vai ser pior, né? A gente vai ver, né? Não sei se tem algum trabalho falando sobre questão assim de próprio desmame, não sei o quanto vício, né? A retirada. Tu sabe alguma coisa nesse sentido? Sim. Os trabalhos já mostram assim que são abstinências mais difíceis de tratar, mais intensas, porque essa questão da carga, né? Se imagina que é uma carga mais intensa e até que ponto algo mais ali não tenha alguma relação, né? Daí
ainda tem que acompanhar e ver por mais tempo se aqueles compostos que usam naqueles mecanismos que são diferentes do cigarro de combustão são eles, né? Pode ser. Já tem algumas situações assim que se vê que acaba ficando meio que uma resina, um óleo, um líquido nos pulmões, que era uma situação que não é do cigarro. O cigarro comum não tem, mas esses dispositivos sim. Enfim, ainda está se conhecendo, né? Tudo isso está se estudando. Mas sim, já vi assim de tratar abstinências mais intensas, assim, mais difíceis de tratar que cigarro, assim, ou claro, compatíveis com alguém que fuma 3, 4 carteiras por dia, que é um horror de cigarro, né? 60, 80 cigarros por dia. Tem uma outra situação que a gente estava conversando, que é da maconha também, né? Uhum. É algo mais antigo aí, que muitas pessoas acabam fazendo uso recreativo, sem pensar muito ali no risco a longo prazo, né? Como é que tu vê essa questão da dependência pela maconha e nos pacientes aí também que tu atende? Como é que é pra ti essa realidade? Cara, eu faço sempre uma pergunta assim, né, em aula, quando eu dou alguma entrevista, assim, participo de alguma situação assim, ou até em palestra, enfim, eventos, né, eu pergunto assim, né, ou até entre amigos, quando surge esse tipo de assunto, assim, né, uma questão social, assim, um evento social, né, eu pergunto, né, eu faço uma enquetezinha, né, qual a droga que vocês acham que é mais difícil de tratar? A crack. Né? Crack é a primeira que falam, depois álcool, não, cocaína, não, álcool, crack, álcool, tá, fica nessa. Eu digo não, nenhuma dessas. A mais difícil é a maconha. Porque como que eu vou tratar alguém que não entende que faz uso de algo que faz mal? Então, sabe, eu já começo bem mais de trás. Né? A gente já começa, né? Quem trabalha com isso, né? Não só eu. Né? Então, porque eu vou primeiro ter que mostrar para aquela pessoa, conseguir tentar fazer ele pensar e ver que a vida dele não está funcionando e que ele tem um problema ali, né? E que ele não está vendo que está relacionado com o consumo de maconha na vida dele. Então, isso é muito difícil, porque o cara que vem aqui no meu consultório, nós estamos aqui no meu consultório, o cara que vem aqui fazer tratamento por consumo de crack ou cocaína, ele não vai me dizer que faz bem. Ele não vai argumentar, sabe? Ele sabe que não faz bem, mas ele não consegue, ele tem dificuldade, mas ele não vai me dizer que, sabe? Ele não vai ter essa posição, essa visão, né? E o usuário de maconha normalmente tem. Então, que nem eu tenho um professor, quando eu fiz a minha especialização em dependência química, ele falava, né? O Carlos Salgado, ele falava assim, a maconha é amor, é paixão. As pessoas estão apaixonadas, né? Porque não parece dar problema, não parece ser nocivo, só que tem um pesquisador neozelandês que eu sempre esqueço o nome dele na hora de falar dele, mas daqui a pouquinho eu lembro, tá? E ele fala, Ferguson, e ele fala justamente isso, ele acompanha ao longo dos anos e tu vai vendo o quanto aquela pessoa que é usuário de maconha, a vida dele vai se descolando dos pares e ele vai caindo. Então, quando deveria estar tendo uma ascendência na vida, ele até vai, mas menos, e depois começa a ficar meio estável e cair, sabe? Por quê? Porque é como se fosse uma âncora na vida, sabe? E vai puxando a pessoa. Só que, claro, isso demora, né, para dar problema. Então, assim, vai ser 10, 15, 20 anos de consumo, e aí vai ser aquela pessoa assim, muitas vezes, mas fulano usa maconha há 15 anos e nunca deu problema. Sabe, mas vamos avaliar no detalhe a vida dele. Quantos anos ele levou para se formar? Ou ele demorou para entrar na faculdade? Ou terminar a faculdade? Ele tem relacionamentos estáveis, legais, assim, sabe? Coisas que vão para frente, uma pessoa, né, para frente e tal, né? Crescer. Ou ele constituiu família, saiu da casa dos pais, consegue manter um emprego, está crescendo nos empregos. Aí tu começa a avaliar no detalhe, só que o usuário de maconha ele não incomoda. Ele fica quieto, ele come, né, quando dá larica e tal, ele fica na dele, não gasta, não incomoda, não briga. Né? Então, por isso parece que não, é um jeito dele, mas na verdade está relacionado com o quadro clínico da maconha, da dependência química da maconha. Né? Mas isso não chama atenção. O usuário de crack incomoda uma barbaridade, sabe? Situação de rua, não dorme, briga, quer dinheiro, furta, né, e tal, agride, né? O usuário de cocaína também, de álcool, bate o carro, se mete em confusão, passa mal, né? O usuário de maconha não, ele não incomoda, ele fica quieto, só que a vida não anda, né, cara? E um problema, então, de legalizar é essa mensagem que tu passa de percepção de risco baixa, né? E outros problemas também relacionados são que aí já tem mais até nos Estados Unidos, e em alguns estados está permitido derivados,
que aí são outros produtos com maconha, com THC. Principalmente THC, né, que é o componente mais nocivo assim, para o sistema nervoso central. Então tem brownie, tem bala, tem chocolate, tem... E por aí vai, sabe? Refri, não sei o que e tal. E isso é perigoso porque a via gástrica assim, de absorção ela é mais lenta, né? Então, se acontece assim, ó, por ingerir desta forma, tá? A maconha em algum componente que vai via oral, né? Isso depois gera intoxicação por maconha, overdose de maconha. Uma coisa que não se via fumando, né? Mas por essas outras vias, né? Porque o efeito demora para aparecer ingerindo, até que quando vem, né? Então, assim, estados como Colorado, Califórnia, aumentando os casos de intoxicação por consumo de maconha, né? Maconha já está como a segunda causa de acidentes nos Estados Unidos. A primeira é álcool, né? Acidente de carro, né? E assim, ó, agora não me lembro se eles avaliam por mês ou trimestre, tá? Tem alguns meses ou alguns trimestres, enfim, que já foi mais por maconha do que por álcool. Entende? Então, é problema, sabe? Eu tinha um outro professor de dependência química que falava assim, o professor Sérgio Ramos, de Porto Alegre, ele falava assim, ó, nós já temos... Quais são as substâncias que nós temos mais problema no mundo de consumo? Álcool e cigarro. São legalizadas normalmente, na maioria dos países, né? Tirando alguns países árabes e tal, né? Que o álcool não é permitido, né? Aí nós vamos botar mais uma. Nós já temos problema com duas, né? Fora que também, se tu for pensar, remédio, também tem muita coisa de remédio, né? Que é legalizado, enfim, né? Aí nós vamos botar mais uma, né? E claro que se entra naquela questão do crime, do tráfico, né, da guerra contra as drogas, que não deu certo, ok, acredito que sim, mas eu acredito que legalizar, facilitar o acesso não seja, né? Por exemplo, aqui no meu consultório, ali embaixo, na esquina, tem uma padaria. Teria derivados de maconha ali na padaria, sabe? Nós estamos do lado de um hospital. Tem uma escolinha aqui em cima, tem 2 colégios ali para cima, sabe? Alto tráfico de pessoas, assim, o acesso muito fácil. Isso é perigoso. Opinião do profissional, né, William? Profissional que trabalha com isso tem formação na área de dependência química, né, pessoal? Porque tem muita gente que fica propagando informação nessa era que a gente está de mídias sociais, né? Isso eu acho importante a gente esclarecer também, que tem muito especialista nas mídias sociais que a pessoa não trata aquilo no dia a dia, né? Então tem uma... claro, para os dois lados vamos dizer que tem vieses, né? Vamos ser intelectualmente aqui honestos. Mas para quem está ali no dia a dia acompanhando o prejuízo funcional, social, para a vida da pessoa, é quem está tratando aquela pessoa, né? É muito triste tu ver o declínio. Exato. Não, isso é bem importante, né? Isso que tu falaste, né, cara, da questão dos vieses, assim, claro, né? A minha ótica é do pior, é quando dá problema, né? Então, claro que não é todo mundo que tem todos os problemas, mas se a gente aumenta o acesso, claro que vai ter mais gente tendo problema, né? Então, assim, né? Claro que a minha visão do especialista, né, vamos dizer, lá do fim da linha, né? Quando dá problema, quando faz dependência química, né? Quando tem um quadro de humor decorrente disso, quando faz um quadro psicótico ou esquizofrenia, a maconha aumenta o risco de esquizofrenia, né? Então, claro que a minha visão é do pior, né? Mas considerando assim que se tiver mais, nós vamos ter mais problemas, né? Então, isso é importante que fique claro, né? Tem as outras questões, mas a gente não pode invalidar que não vai dar problema e ignorar esses fatos, né, cara? E assim, que nem eu falei, o estado do Colorado, nos Estados Unidos, ele tem indicadores mostrando assim que desde que se começou com essa política de descriminalização, de legalização do consumo de maconha e dos derivados, começaram a piorar as notas nas escolas, aumentou a repetência, aumentou visitas de emergência por intoxicação, que de alguma forma aquelas crianças tiveram acesso e não deveriam ter tido, lógico, né? Mas acabaram tendo, como a gente sabe que se compra cigarro, tem cigarro eletrônico que menor de idade compra aqui no Brasil e nem está legalizado, né? Nem deveria ter no Brasil, mas tem. A gente sabe que menor de idade bebe, né? Bebida alcoólica, que não deveria, não pode, mas consegue. Então, todos esses indicadores, eles existem, sabe? E tem uma relação, né? Aumentaram as repetências, as faltas, evasão, né? Então, acho que isso aqui, esses problemas, eles demoram para aparecer,
né? A Califórnia está vivendo problemas bem importantes assim, relacionados com o consumo de maconha e de opioides, né? Também estão com uma política lá de flexibilizar. Eles criaram essa política agora de pequenos delitos. Isso acaba sendo muito permissivo. A gente vê assim, muito assim, na internet, no Instagram, assim, vejo os vídeos das pessoas entrando nas lojas roubando as coisas, né? Porque entra em pequeno delito, não tem uma questão criminal envolvida, né? Isso tu vai aumentando o tamanho do problema, né? Então, e depois acaba sobrando igual para o poder público resolver, né? Para a sociedade como um todo, né? Então, isso eu acho que é muito complicado, assim, essa discussão, assim, eu acho que ela é muito séria, assim, sabe? E tem um viés econômico importante, né, cara? Se a gente for pensar, né, guris, é muito dinheiro, né, que se ganha, né? A indústria da maconha nos Estados Unidos já envolve bilhões de dólares, né? Já tem empresas assim que já estão para abrir capital na bolsa. Então, assim, é muita grana, né? Então, claro que tem um viés econômico, né? Tu pega algo que é ilegal, não, né? Quem se beneficia é quem é do crime, né? Agora, tu passa isso para uma indústria legalizada que paga imposto, que tudo mais, que contribui, parará, tributos e tal, né? Isso aí gera dinheiro que não existia, né? Só que isso não acaba com o tráfico ou com o crime, né? Por exemplo, o cigarro. A gente aqui na nossa região tem muito fumo, né? Pessoas que plantam fumo para o tabaco, para a indústria do tabaco, né? Eu não sei exatamente a estatística, mas é mais ou menos assim, ó, tipo, quase 50% do cigarro consumido é contrabandeado ou pirata, sabe? Então, o fato de legalizar não acabou com a pirataria ou o contrabando de cigarro, né? Então, isso é um exemplo com o cigarro, né? Que é algo que não se fala, né? Assim, em criminalizar, em proibir, né? E está aí, e acontece, né? Então, acredito que o raciocínio é semelhante para a maconha. E a gente tem que discutir sobre isso e principalmente olhar, né, como é que está sendo nos locais que estão fazendo, se realmente, né, as promessas de diminuir crime, não sei o que lá, estão de fato, né, se cumprindo. Antes da gente já partir para as perguntas finais, Fernando, eu queria falar ainda no tema de dependência, uma coisa que eu vejo muito no consultório, que é muito difícil de abordar, que é benzodiazepínico e droga Z. Principalmente com o idoso, né, que usa há muito tempo, e o desmame é muito difícil. Como é que tu vê, principalmente a questão da droga Z, pacientes jovens usando, né, isso diariamente? Como é que tu vê também efeito colateral na prática do consultório? Se puder abordar, é bem importante para nós isso. Uhum. Cara, um problemão também, né, principalmente droga Z, porque assim, benzodiazepínico, né, o faixa preta, né, diazepam, Rivotril, clonazepam, alprazolam, frontal, Lexotan, né, bromazepam, enfim, as pessoas já têm medo do faixa preta, né? Tu quer dar para um paciente, meu Deus, um faixa preta, que horror, vai ficar dependente, vai perder a memória. As pessoas já têm medo. As pessoas não têm medo do Zolpidem. Isso ainda tá muito no começo ainda, né? Então, isso é um problemão também. Vendo assim para vários pacientes assim com casos bem importantes de dependência de Zolpidem, a OMS já considera semelhante a situação do benzodiazepínico, da dependência de benzo, a dependência de Zolpidem. Bem difícil de tratar, tá? Porque tem uma questão lá do mecanismo relacionado, que é um subtipo lá, do receptor do GABA, lá, alfa-1, né? Que ele é muito sedativo, ele desliga, assim, né? Por isso que é como desligar a chave, assim, né? A pessoa desliga, assim, dorme 30 segundos, né? E isso induz, pelo visto, assim, não, né, se imaginava que não, mas pelo visto sim, induz dependência muito rápida, né? Então, e dependências difíceis de tratar e com risco, né? O paciente pode fazer na desintoxicação, na abstinência, crises convulsivas com risco de vir a óbito, sabe? Então, assim, já tive umas 12, 14 internações desde o ano passado para dependência química de Zolpidem. É difícil de tratar no consultório, tá? Porque tu precisa de um paciente que se comprometa, um familiar, se não tiver mais difícil ainda, né, que siga. Tu acaba sendo difícil tu fazer aquele paciente dependente químico de Zolpidem dormir com outras medidas, assim, o que a gente vê que acaba funcionando, por exemplo, de Rivotril e quetiapina em doses altas, e assim, ó, doses altas, 6, 8 miligramas de Rivotril, 3, 4 comprimidos de 2 miligramas, quetiapina 50, 100 miligramas, né? E é isso aí, sabe? É difícil, né? Tem um outro problema que o Zolpidem
agora deve ter, sei lá, umas 20 a 30 marcas diferentes de genérico, de laboratórios, etc. Né? Quanto mais opções tem, mais barato fica o acesso, né, de comprar, né, fica baratinho, então também, né? Graças a Deus não tem no SUS, né, porque senão seria mais fácil ainda das pessoas terem. Já se tem um movimento das entidades médicas para trocar o receituário do Zolpidem, né? Isso já vai dar uma boa segurada, né? Trocar para receituários tipo B1 ou talvez até o amarelo, né? Que aí já é mais controle, né? Porque ele está no receituário controle especial, que é bem simples de se conseguir fazer, né? Mas, assim, é uma situação bem difícil, sabe? O uso do Zolpidem está indicado para tratar insônia por até 28 dias, 4 semanas. Todo mundo usa mais tempo, né? Então, assim, é uma situação bem séria, cara. Tá começando a aparecer os problemas, aparecendo Fantástico, na internet, os relatos. Tem uma outra questão que apavora as pessoas, que é um efeito, assim, que pode acontecer, que são de atividades atípicas. Então, é a pessoa fazer algo que ela nunca fez, sabe? Assim, uma coisa muito estranha, ou não que nunca fez, mas uma atividade estranha. Então, por exemplo, já tive casos de pacientes assim, que tomavam Zolpidem e que ao invés de dormir determinada noite, né, ou que usava mais do que um, até 2, 3, enfim, pegou, ficou na internet e foi fazer compras. E aí comprou valores que normalmente não compra, sabe? Altos, bem altos, né? Ou assim, de fazer coisas assim, um paciente tomou e aí, por algum motivo, enfim, não sabido, porque também não se recorda, né? Um efeito muito comum com o Zolpidem é a amnésia anterógrada, que a partir do evento de tomar não se lembra depois das situações que aconteceram, e isso aumenta a chance de acontecer quando tem consumo de álcool associado, junto com o Zolpidem. Inventou de fazer uma feijoada de madrugada, sabe? Que é uma trabalheira, um monte de comida, um monte de sujeira. Acordou no outro dia, parecia que tinha recebido 10, 12 pessoas em casa, uma baderna, sujeira, coisa. Fazer uma feijoada de madrugada, não é hora de fazer feijoada, né? Então, assim, atividades atípicas nesse sentido, assim, isso assusta as pessoas, né? De fazer coisas que não se lembra, dá medo. Eu já tive pacientes que dirigiram, não se lembram de ter dirigido, né? Depois viram porque bateram o carro, arranharam aqui e ali. Olha o perigo disso, né? Então, essa é a situação que a gente está vivendo, né? E que ainda a opinião pública, a mídia, não dá uma devida atenção, assim como se deveria, mas a gente está vendo, né? Eu não tenho mais prescrito Zolpidem, não uso mais essa medicação, por justamente ver que não compensa o risco, o prejuízo, né? E são situações difíceis de tratar depois, para tirar. Muito bom, né? Mais um alerta, Uma medicação que às vezes... não dá nada. Não, é que às vezes tu pega um paciente, não foi tu que prescreveu, ele vem para consulta, é só renovar. Só renovar o Zolpidem e daí... Aí de novo volta antes que o William falou, assim, da questão, né, que eu falei quando ele comentou da questão do viés, né. Por exemplo, eu sou... Eu como psiquiatra especialista, né, eu tô lá no fim da linha, né, então assim, eu vou ver o problema, né, que nem outros colegas, assim, um clínico, um cardio, gineco, tá vendo antes da problema. Quando o paciente vier para mim, já está no problema. Então, né, mas dá para, já a gente fala para os alunos, para os residentes, assim, enfim, né, colegas também, eu falo bastante, assim, quando a gente está juntos, assim, né, de que já evitem, né, de dar, ou se tu tá vendo, já orienta ou manda, encaminha, né, para um psiquiatra, enfim, para tirar, porque justamente fica nessa de ir renovando a receita, renovando, e tá ali, tá ficando problema, a bomba vai vir depois, né? E quanto mais adiante, pior vai ser, mais difícil, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, não sei os casos que vocês já viram de Zolpidem, mas eu já tive paciente usando 16 comprimidos por noite e não dormindo quase nada. 16 é 160 miligramas. A dose máxima preconizada é 10 miligramas, né? Então, assim, 2, 3, 4, 8 por noite, assim, usando inclusive durante o dia, sabe? Então, assim... É um problemão, pessoal, sabe? Assim, é algo assim que vai começar a complicar muito, assim, muito, muito mais frequente. Está no começo ainda, né? Fico alerta. Acho que muito importante essa nossa abordagem, né? Que é uma coisa que às vezes passa assim despercebida. Sim, exato. Não, quando eu falo, as pessoas ficam apavoradas. Eu falo assim, pergunta no grupo da família, né? Vai ter uma tia, uma avó, daqui a pouco, assim, sempre tem alguém usando. E que adora. Mas é perigoso. O papo tá muito bom, né, William? Mas temos que finalizá-lo aí. Vamos para as nossas perguntas finais, né? Isso aí.
Fernando, a gente tem um público, então, que é acadêmico de medicina, interno, início de carreira. Tem alguma coisa, assim, na tua carreira que tu teria feito diferente, assim? Cara... No sentido de dar uma dica para quem está ouvindo aí. Cara, que baita pergunta, assim, o que eu pensaria agora, né? Assim, volta naquela história, assim, né, que nem eu falei na questão do Flávio, né? Colega, né? Professor, amigo. O diabo é o diabo porque é velho, né, cara? Então, assim, o que eu diria, assim, né? A gente passa por fases, assim, momentos muito delicados na vida de uma maneira geral, né? No ciclo da vida. Adolescência, início da vida adulta, faculdade, vida profissional, né? Vocês já estão um pouquinho mais adiante, né? Já se formou, o William está quase, né? Depois, né, mercado de trabalho, residência, aí depois especialidade, aí amadurecer na especialidade, né? Eu terminei a residência em 2012, né? Então tenho 11 anos como psiquiatra já. Então, o que eu penso, assim, é, na verdade, conseguir tentar, sabe, entender que aquele momento que pode ser muito difícil, né, muito desagradável, um inferno, mas na verdade são as coisas da vida, são as etapas, sabe? E que nem quando eu falo para os alunos, ou até quando eu vou a alguma palestra na escola, assim, né, enfim, ou até para os meus filhos, né, estão em fases da vida em que as coisas realmente não são bem como a gente gostaria, ou a gente não faz muito das coisas que a gente quer, porque tem coisas que tem que fazer, mas que é um caminho, né, e tentar entender, assim, que faz parte, né? Não que a gente, claro, tenha que aguentar tudo, né? Mas que algumas questões fazem parte, assim, e perseverar, né? Suportar, entender, lutar, né? Batalhar, assim, se esforçar, mas entender que não é uma situação assim, não, minha vida não funciona, tudo é difícil para mim, não. É porque tem momentos que as coisas são mais difíceis, né? Então, por exemplo, pega a faculdade de medicina, é um inferno, né? Tu tem aula de segunda a sexta, todos os dias, tem um horror de coisa para estudar. Lazer fica complicado, atividade física fica complicada, sair, né? Mas por outro lado tu tem uma necessidade, fora que cada um tem os seus problemas ainda, cada um tem as suas histórias de vida, de família, de relacionamento, alguma outra situação de saúde, vai saber. Então dar conta disso tudo, então assim, de tentar, né? E aí, claro, nesse sentido aí volta até para a questão inicial lá do suicídio, né? Se vê assim que está sentindo que isso está muito doente, quem sabe conversa com alguém, sabe? Nem que seja com um professor, sabe? Aí voltando para a faculdade de medicina, ou alguém da coordenação, na Univates a gente tem um serviço para isso, até direcionado para apoio psicológico ao estudante de medicina, né? Mas conversa com alguém, ou procura um profissional, sabe? Para tentar ajudar, né? A lidar com isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, né? A outra questão, pessoal, assim, hoje em dia, assim, aí vem a polêmica, né? Hoje em dia, assim, tá tudo muito difícil, né? Tá tudo muito complicado, né? Tudo que tu diz pode ser interpretado de uma forma equivocada, ou é ofensivo, ou está errado, ou é desrespeito, ou é preconceito, né? E entender, na verdade, assim, que as coisas não vão acontecer como a gente quer. E a gente não vai mudar o mundo assim como a gente gostaria que fosse no detalhe. Então, a gente acaba tendo que desenvolver ferramentas para lidar com as coisas. Isso é a vida. Porque assim, né, e aí eu trabalho bastante com psicoterapia, né, as pessoas vêm e começam assim, não, porque quando eu fizer isso, ou quando eu fizer aquilo, ou quando eu casar, ou quando eu separar, ou quando eu me mudar, ou quando eu ganhar dinheiro, ou quando eu ganhar mais dinheiro, ou quando eu tiver isso, quando eu tiver... Não vai mudar nada, tá? Assim, por mais que muda um pouquinho aqui e ali, mas assim, as questões emocionais, elas vão estar contigo, aqui em Porto Alegre, ou onde tu estiver. Então, tu vai ter que ter condições de lidar com isso. Nesses tempos eu vi a Tina Turner faleceu esse ano, se eu não me engano, e aí postaram uma frasinha dela falando assim, que não adianta, assim, agora eu não lembro exatamente, tá, mas depois eu até posso procurar, mas assim, não é as coisas da vida, é como tu consegue lidar com as coisas da vida, porque as coisas vão acontecer, os problemas vão acontecer. Então é a gente que vai ter que lidar. Quando a gente acaba entendendo que isso, que aquilo, que aquele outro é o problema, que isso, que aquilo, a gente não está aprendendo a lidar, a gente está imaginando que algo mude ou que deixe de ser, ou deva ser proibido ou recriminado, ou não sei o que, não pode mais falar isso, não pode mais falar... E, infelizmente, a gente não consegue isso, sabe? A gente acaba tendo que lidar, né? Então, assim, é tolerar a frustração, né? Que é o que a gente fala para crianças, né? Elas têm que aprender a se frustrar, né? A lidar com a frustração, porque vai vir na vida, né? Então, cara, isso eu penso assim como fundamental. E da parte médica, assim,
É ter força, assim. Força, porque o começo é difícil, é duro, né? Eu acho que eu acabei me formando muito cedo, apesar de que eu não entrei logo na faculdade, eu entrei com 19, me formei com 25. Eu achei que eu não ia passar direto na residência e eu passei. Então, com 27 para 28, eu era especialista, sabe? Foi muito cedo, sabe? Então, assim, depois acaba ficando... Quando eu penso para trás, tudo que eu fiz, sabe? Tudo que eu trabalhei, tudo que eu corri, como é que era eu sair do Conceição às 8 da noite, ir para casa estudar, né? Enfim, né, é difícil, é duro, assim, mas para suportar, e se não estiver bem, procurar alguma ajuda, conversar com alguém, sabe? Talvez não precise, não estou nem falando, tem que ir no psiquiatra tomar remédio. Não, daqui a pouco só uma psicoterapia, um apoio psicológico já ajuda, né? Atividade física, sempre importante, né? Mas principalmente tentar conversar com alguém, sabe? Sinalizar que não está legal, porque algo que não está legal aumenta a chance de se tornar um problema maior e de um problema maior, né? As taxas de suicídio e doença mental na população médica são maiores que na população normal, não médica. Então, a gente vive um estilo de vida mais puxado, mais cobrado, e a gente se cuida menos, né? O paciente médico é o paciente mais difícil, né? Porque é teimoso, porque não obedece, porque não para, né? Hoje até tô de sobreaviso aqui no hospital, e encontrei um colega, né, que é infectologista, que é mais novo até que eu, e conversando justamente sobre isso, né, sobre essa questão de trabalhar, né, e que a gente é muito naturalizado na medicina se estudar muito, se trabalhar muito, se trabalhar até tarde, final de semana, né, porque a gente já vem da faculdade assim na residência, então só que a gente tem que se cuidar, pessoal. Não quer dizer que não deva trabalhar e batalhar, mas tem que ter um cuidado, sabe? Então, esses pontos assim, eu acho que são bem interessantes assim para se pensar assim e se cuidar, tá? Acho que por aí. Muito bom. Bons conselhos aí pra galera. Tem que cuidar da cabeça, né? Senão... Exato, cara. Uma alma doente é difícil cuidar de uma outra alma doente. Exatamente. Antes daquela derradeira, eu tinha uma pergunta assim, pensando também como uma utilidade para mim, Fernando. Que características tu, como preceptor, analisa assim num bom residente, sabe? Que tu acha que, um residente ele é diferente, né? O cara que é dedicado. O que tu acha assim que diferencia um bom residente de um residente que, sei lá... Cara, assim, tem a questão lógica da parte técnica, né? Assim, do estudo, né? Do quanto tu vê que aquele residente está bem, assim, tá qualificado no sentido do estudo, de ir atrás, de aprender, né, e tal. E aí depois, assim, é claro que tem a característica particular de cada um, assim, e aí pensando principalmente na psiquiatria, né, de ter assim, uma questão natural, ou assim como se fosse quase um dom, vamos dizer, de perceber o outro, de ter um outro olhar, de ter uma percepção diferente, de escutar, de olhar, de pensar, de associar, tá? Claro que isso tem gente que já tem mais desenvolvido, e isso também acaba sendo desenvolvido na residência. A gente consegue, assim, direcionar, mostrar, né, para o residente. Mas eu vejo que mais é compromisso, cara. É compromisso com as pessoas, sabe? E não só compromisso, respeito. Respeito pelos pacientes, sabe? Então, assim, isso aí eu vejo como um determinante, assim, sabe? Para tu ver, assim, o residente que está ali porque ele está ali, sabe? Está ali, ele obedece, ele faz tudo direitinho. Mas ele não tem comprometimento, sabe? Ele não tem compromisso, assim, sabe? Ele está fazendo porque estão mandando ele fazer, porque ele tem que fazer. Mas não é uma situação da pessoa, né? E não quer dizer que não seja um bom residente, mas tu vê a diferença de envolvimento, sabe? E é isso que eu penso, assim, quando a gente está ali formando alunos, né, médicos, médicas e residentes, né, especialistas. Cara, eu quero ajudar a formar pessoas que vão ajudar outras pessoas. Mesmo um aluno ali que vai fazer, que nem o William quer fazer neurocirurgia. Cara, mas um neurocirurgião que consiga enxergar esse lado emocional das pessoas, né? E que, bom, né? Pelo menos estou vendo ali, vou conversar, orientar e encaminhar para alguém que vai dar uma atenção, mas pelo menos tu detecta e orienta, entende? Então, nesse sentido, assim, eu acho o principal, assim, que realmente se importe, se comprometa com as pessoas, sabe? E se dedique para isso, sabe? Não só para... Tá, qual é o teu problema? Vamos ver, não sei o que, isso aqui, então tá, tchau. Sabe? Por exemplo, agora, né, que nem assim, vamos conversar com um paciente, né, principalmente lá na região, ali da Lajeado e Taquari e tal, do Vale do Taquari. Cara, antes de qualquer coisa, tem que saber da questão da enchente, como é que foi para essa pessoa, como é que ela tá, o que essa pessoa não passou. Daqui a pouco,
perdeu um filho, né? Sei lá, vai saber, perdeu um negócio, o carro dela foi levado, não perdeu mais nada, assim, de familiar e tal, o negócio, mas o carro foi embora. E aí vai saber como é que vai ser lidar com isso, não sei. Então, isso já é um interesse, sabe? Já é um comprometimento, um envolvimento, né? Uma preocupação com as pessoas, antes mesmo de tu ver ali se está na hora de fazer o CP, né? Ou se está na hora de fazer, sei lá, enfim, tá avaliando ali o eletro, como é que tá, o controle da glicemia, sabe? Não, saber como é que tá aquela pessoa no contexto da sua vida. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá com os residentes, né? Os R3, né? Quando ele fala alguma coisa, porque aí aconteceu assim, que aí perdeu um filho. Tá, mas como é que foi a perda desse filho? Aí às vezes até assim, não cheguei a investigar. Não, mas vamos entender, né? O que aconteceu? Porque tem situações, né? Perder um filho com 4 anos de idade, perder um filho porque tinha uma doença que já era neurodegenerativa, uma coisa assim, um acidente, um homicídio, sabe? Vamos entender o contexto daquela pessoa, né, para a gente não só fazer um diagnóstico, um tratamento e de saber quem é aquela pessoa. Então essas questões, assim, eu acho que são fundamentais, assim, muito importantes e principalmente que vão fazer diferença na vida dos outros, né, porque a gente vai atender um monte de gente, né, e a gente pode fazer a diferença na vida daquelas pessoas, né, mas vai depender muito de como a gente olha para elas. Interesse, né? Interesse. Talvez seja a coisa que mais falta, assim, no atendimento. Né? Talvez, cara. Talvez sim. Talvez sim. Um colega perguntou, numa caixinha de perguntas, né? O que você acha que falta trabalhando, assim, no serviço público, assim? Acho que às vezes é interesse mesmo, assim, né? Bom, acho que isso é em todas as esferas, né? Aqui, todas as esferas, não é só na medicina. Eu acho que, assim, você vê a diferença da pessoa que trabalha com interesse, né? E principalmente pessoas que trabalham atendendo outras pessoas, quando tem interesse em auxiliar, a pessoa facilita muito a vida da outra. E não olhando só para fora, olhando para nós mesmos, né? Nós atendendo no consultório, assim, quantas vezes eu deixei de ser um pouco mais paciente com aquela pessoa, de dar um pouco mais de tempo, porque eu queria fazer outra coisa e não queria deixar mais 5, 10 minutos de consulta. Exato. Então, o meu interesse para o paciente e o interesse dos colegas. Claro, aí também a gente tem que saber dosar isso, né, cara? Então, assim, claro, tem o interesse, né, que a gente precisa e que é importante, né? E também, aí, claro, só que a gente também tem que colocar um limite, senão também uma consulta tem que ter um tempo, né? Sim, porque senão ela não tem fim. Né? E a gente tem que conseguir, claro, dentro de um tempo, assim, de um planejamento, investigar, né? Conhecer a pessoa e seguir, né? Bom, última pergunta, né, Benê? Quer fazer a última aí? Fernando, a gente costuma perguntar para os nossos convidados o que eles ainda gostariam de fazer. Assim, de sonhos, de realizações que gostariam e que querem ainda fazer na sua vida? Olha, cara, baita pergunta, em grande, assim, cara, primeiro tu começou a falar, a única coisa que veio na minha cabeça, sabe, é encaminhar bem meus filhos na vida, sabe, meus 3 filhos, sabe, então, assim, porque profissionalmente eu sou realizado, sabe, eu sou muito feliz no que eu faço, eu gosto, eu adoro vir pra cá, sabe, ou lá na Univat, sabe, ou que nem hoje de manhã, às 8 da manhã eu estava no hospital vendo os pacientes lá da avaliação. Então, profissionalmente eu sou muito realizado, sabe, eu estou satisfeito com o que eu faço, não que eu tô, deu, não, eu vou continuar fazendo porque eu adoro, né, cara. Então, assim, nesse aspecto, assim, tá ótimo, tá bom, sabe, eu nem imaginava que seria tão bom, sabe, como é, sabe, e aí volta para aquilo que eu falei para vocês. É que eu já passei pela parte ruim, sabe? Não é porque eu sou o máximo, mas é porque a gente passa por elas, entende? Então, que nem eu falo para os residentes, calma, vai ficar melhor. Vocês estão terminando, depois, né, vem as outras etapas da vida, a gente se estabelece e tal, e vai se estruturando e tal. Né? Então, tem as etapas, ou que nem quando os alunos, né, eu dou aula no 5º e no 8º, né, eu falo para os do 5º, né, pô, né, não era mais fácil a vida de vocês quando estavam no colégio? Bah, quando olha para trás era muito mais fácil, né, ou quando antes de entrar na faculdade não era mais fácil a vida no cursinho, não mais fácil no sentido mais simples, não mais legal, né, mas era mais simples, menos coisa para se preocupar. Aí na faculdade é mais difícil, aí quando está na residência, não era mais fácil na faculdade? Claro que era muito mais fácil, entende? Então, quando eu me lembro da residência também, assim, era um estresse, mas era muito bom também, era mais simples, porque era menos coisa. Agora, e principalmente a psiquiatria é uma especialidade que tu trabalha sozinho, né? Não é que nem, por exemplo, uma especialidade cirúrgica, você trabalha em equipe, né? Então, a gente fica muito isolado, né? Então, quando eu estava na residência, eu tinha um serviço, eu tinha chefe, né? Eu tinha meus colegas residentes, eu tinha os outros preceptores, então... Nesse sentido, assim, pessoal, profissionalmente, eu atingi mais do que eu imaginava na questão de, não de resultados, vamos dizer assim, mas de felicidade, satisfação com o trabalho. Minha preocupação agora, eu tenho 40, né, cara, na verdade, encaminhar meus filhos, assim, sabe? Que eles se encaminhem na vida,
que eles, né, sejam consigam assim se desenvolver emocionalmente para lidar com as coisas e aí consequentemente também se encaminharem profissionalmente na vida deles e com relações também boas, saudáveis, né, positivas assim. Esse é meu sonho agora, sabe? É cuidar dos meus filhos, assim, que eles fiquem bem, sabe? Até uma coisa assim que eu penso assim, né, por exemplo, assim, quando eu estou ali com aluno, com residente, vendo depois eles se desenvolvendo e crescendo, assim, seguindo carreira, né? Cara, que satisfação ver um cara que foi meu aluno e agora é um residente, um baita residente, ou já é um especialista e o cara já começando a despontar, sabe? Que satisfação saber que de alguma forma, em alguma coisa eu contribuí ali, né? Não que tenha sido determinante, enfim, mas para aquela pessoa ser um baita profissional, sabe? Ser, sabe, sensacional, assim, sabe? Isso é muito legal, sabe? Tu vê, assim, assim como os filhos, né? Alunos, né, despontarem, assim, né, se saírem bem, atingirem o sucesso, sabe? Esses dias eu estava me lembrando, até eu vi isso eu vi algo que me chamou a atenção nisso num filme do Star Wars, que o Yoda, lá, o verdinho, fala pro coisa, assim, né, que a alegria de um professor, assim, que dá para ser de um pai, é ver os alunos saírem bem, sabe? Então, assim, essa também é uma outra satisfação da vida, sabe? É isso aí. Isso aí, meu amigo. Mais uma resposta que converge para a paternidade, né? Impressionante, né? Acho que é a mais prevalente das sem dúvida. Né? Agora, sem dúvida. Cara. Ter filho, cara, é sensacional. É muito bom, né? Vocês são filhos de alguém, né? De pessoas, né? Mas, assim, depois que tu tem filho, assim, é muito diferente, assim, tu automaticamente, sabe? Tu passa para depois. Tu vai para trás. Porque eles estão na frente. Tu pensa primeiro neles, depois em ti, sabe? E isso é sensacional, assim como é muito bom, tu tá, que nem eu falei da criptonita, né? Eu tô ali à mercê deles, né? Desse sentimento, à mercê no sentido de qualquer coisa que acontecer que eles não estiverem bem, eu tô mal. Automaticamente eu tô mal. Porque eu não quero que eles sofram, mas às vezes eles têm que sofrer, às vezes são coisas da vida que fazem parte, ou que eu não tenho controle, né? Eu não tenho poder sobre, e aí eu tenho que também aguentar e dar força e ajudar. Então, assim, essa questão de ter filho, assim, é um negócio incrível, assim, sabe? Mas, claro, tudo é seu tempo, né, pessoal? Não tá na hora, tá? De terem filho, se organizem, se estabeleçam e tal, né? Agora é a hora de focar em questões, se organizar profissionalmente, pensar no futuro. Tudo é seu tempo, até para ter o tempo adequado para se dedicar, né, cara? Isso é o que eu quero trabalhar e me dedicar para meus filhos. Só agradecer, né? Grande conversa, muitos temas importantes, Fernando. Foi um prazer aí para nós sermos recebidos no seu consultório para uma terapia em grupo. Vamos aqui. É isso aí. Eu vou passar a palavra para ti, Fernando, de novo, para fazer considerações finais aí que queira fazer. E depois eu e o Léo a gente faz também e fechamos o cast por hoje. Não, só agradecer. Eu acho que a iniciativa de vocês é muito legal, né? E principalmente assim por esse viés assim de tentar não só muitas vezes a gente, claro, vê vários podcasts, não sei o quê, de aspectos mais técnicos, falando de patologia, pensando na área médica, lógico, né? E questões importantes, e focar nisso e naquilo, naquele outro, pará. Mas, assim, eu acho muito importante, assim, considerando um pouco mais, assim, o indivíduo, nós, sabe? Eu como pessoa, médico, vocês, né? Nos momentos que vocês estão vivendo, então tu já está começando a trabalhar, tu ainda não, mas daqui a pouco, né? O que vem pela frente, como lidar, juntar isso, assim, ver o nosso aspecto, sabe? Só um parentezinho rápido, assim, né? Eu trabalho bastante com psicoterapia, como eu falei, né? Então eu faço psicoterapia no consultório, supervisiono, sou supervisor de psicoterapia também da residência do Bruno Born, de psiquiatria. E eu estava num congresso gaúcho agora, umas 2 semanas atrás, em Bento, e aí um professor muito, muito importante de Porto Alegre, o Sidney Chastas, falou, ele fez uma palestra sobre a psicoterapia no século XXI, né, pensando assim, poxa, será que ainda tem espaço para psicoterapia com tudo que a gente está vendo e tudo mais, esse mundo, essa loucura, e aí mostrando trabalhos bem recentes, bem consistentes, assim, meta-análises muito boas, assim, mostrando que a psicoterapia segue sendo eficaz. Muito boa. E ainda indo mais adiante, independente da técnica, a técnica representava 15% do resultado. 85% era justamente a questão do terapeuta com o paciente, o quanto aquela dupla, aquela interação fechava numa sintonia, porque às vezes, né, bate e outras vezes não bate, né, uma sintonia assim
na vida, assim, né, de relação com o médico, né, que a gente vai consultar, e vendo como isso é determinante. Então, assim, só que, claro, tem que considerar, né, que aquele terapeuta é uma pessoa real, não é uma pessoa, assim, uma máquina, uma pessoa que não tem uma vida. Então, essa questão da gente valorizar e considerar as nossas questões particulares, como a gente se sente, né, como a gente consegue dar conta das nossas coisas da nossa vida, como é que a gente está, sabe? Para, aí sim, desempenhar bem o que a gente tem para fazer, que é ajudar as outras pessoas, né? Cuidar de outros e tal, né? Então, assim, isso eu acho muito legal, assim, vocês trazerem essa parte mais pessoal, particular do médico, da médica, enfim, o que for, né? Para parte profissional, né? Conciliar isso é muito legal. E, claro, as preocupações que a gente tem, né? Por exemplo, eu que já estou numa fase mais avançada que vocês, cara, venham, é muito bom, dá muito certo. Claro, vocês vão passar um pouco mais de trabalho, mas assim, dá certo, sabe? Vai ser legal. Só agradecer. Muito boa a conversa, muito boa mesmo, Fernando. Obrigado aí, foi um prazer. Essa conversa, né? E temos sido os alunos, né, William? Fomos alunos dessa fera. Acho que eu ia falar, né? Uma grande satisfação para a gente também, né? O Fernando, nosso professor. E eu gosto do jeito que o Fernando também, dentro da sala de aula, ele interage com a gente, assim, né? Dessa mesma forma aqui. Nas aulas é uma interação bem legal com os alunos. Eu acho bem importante isso, assim, essa proximidade também do professor com os alunos, né? A gente vê que faz diferença, assim, os alunos também se engajam mais às vezes até com a disciplina, quando o professor tem essa relação mais próxima, né, com os alunos. É bem legal isso. E também só agradeço aí por ter nos recebido aqui na casa dele, né, consultório dele aqui, o ambiente de trabalho dele. Muito bom a gente estar aqui conhecendo também, né? E é isso, espero que tenha sido útil aí, galera, para quem nos acompanhou até agora. Eu acho que a gente abordou assuntos bem importantes, alguns assuntos tópicos diversos, mas de importância bem significativa, né? E então, quem nos acompanhou até agora também, nosso agradecimento. E caso alguém que nos acompanhou até agora conheça alguém que esteja até precisando ouvir alguma das coisas que a gente falou aqui, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade dentro desses contextos que a gente falou aqui. Compartilhe com essa pessoa, talvez possa ser alguma coisa que a pessoa está precisando ouvir para ser aquela fagulha, assim, aquele start, como a gente diz, para a pessoa procurar um auxílio, procurar um atendimento médico, né? Não necessariamente com o psiquiatra, mas às vezes procurar um atendimento médico mesmo. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.